Então eu quero mostrar para vocês que todas, não somente uma, mas todas as exigências de um nazireado, conforme vocês estão vendo aqui no capítulo 6 de Números, verso 3, que diz assim: de vinho e bebida forte não beberá. Segunda exigência, verso 5, todos os dias da sua vida, estou em Números agora, número 6, verso 5, todos os dias do seu nazireado não passará navalha na sua cabeça. E o 6, todos os dias da sua consagração ao Senhor não se aproximará de um cadáver. Então ele não falou se era de homem, se era de animal, mas colocou de forma imperativa e generalizada. Então, esse princípio, estes três princípios eram os princípios que estavam sobre a cabeça, de Sansão. Tem mais outra coisa ainda, eu quero mostrar para vocês aqui neste desenho. O Michael vai editar, porque está sendo gravado nas duas câmeras, ele vai editar. Agora veja só isso aqui. Aqui está a cabeça de Sansão. Aqui está a cabeça de Sansão. Aqui está a cabeça de Sansão. Muito bem. Aqui está a sua cabeça. Então aqui estava uma trança, duas tranças, três tranças, quatro tranças, cinco tranças, seis tranças, sete tranças. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 tranças. Essas sete tranças, elas faziam parte da sua consagração. E elas falavam dos 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Essas estavam aí. Então, elas falam, veja só aqui, é muito importante. Isso aqui é muito importante. Um momentinho só. Muito bem, então nós temos aqui a revelação principal dessa palavra dominical de hoje, e também desta classe, que é uma classe teológica também para os nossos alunos. Qual é a parte principal? A cabeça de Sansão, os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. Marcelo, fica de olho aí e retira essa pessoa aí que está atrapalhando a aula, por favor. Por favor, Marcelo. Aí em Isaías, capítulo 60, que é mais ou menos que eu queria mostrar, o 61, perdão, e também o capítulo 11, que eu quero ler também. Mas vamos ler esse primeiro, depois o outro. Aí 60, veja só. Aí o 61. Diz assim: O Espírito de Deus, o Senhor Jeová, é sobre mim, porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos prisioneiros. Esse aqui é como o Espírito estava sobre. Agora veja só a palavra que nós lemos em Números, em número 6, mas que está jogando aqui para Isaías capítulo 11. Veja os 7 Espíritos e junte aí as 7 tranças. Verso 11. E repousará sobre ele o Santo Espírito do Senhor Jeová. Espírito de Jeová. O Santo Espírito de Jeová. 2. Espírito de sabedoria. 3. Espírito de inteligência. 4. Espírito de conselho. 5. Espírito de fortaleza. 6. O Espírito de conhecimento. 7. O Espírito de temor do Senhor. E aí deu-se aqui uma mensagem que está ligada a Cristo, mas podemos usar sobre a nossa vida. Então deu-se, veja só, deu-se
deu-se a oportunidade de que ele tivesse sobre a sua cabeça, através das tranças ali, ele tivesse as tranças, e aquelas tranças representavam os 7 Espíritos de Deus sobre a sua cabeça. Então é importante vocês tomarem, muito importante vocês tomem nota disso aqui. Tome nota disso aqui, por favor. Tome nota, em nome do Senhor Jesus. Muito bem. Esses 7 Espíritos de Deus que estavam sobre a cabeça dele, que eram a representação da consagração, nesta aula que nós estamos oferecendo aos meus irmãos, eu gostaria que vocês tomassem nota desse ponto. Foi dado a oportunidade a Cristo de escolher qual seria dos 7 Espíritos, qual seria o que ele escolheria para ser o fundamento da sua vida. Qual seria dos 7 Espíritos o que ele escolheria para fundamento da sua vida? Qual que você escolheria? Qual de vocês escolheria e qual deles você escolheria para ser o espírito básico, fundamental da sua vida e do seu ministério? Essa aqui é a pergunta desses 7 espíritos, isto é, a parte mais importante desse aspecto aqui, que eu queria mostrar para os irmãos, que essas 7 tranças penduradas estavam sobre a sua cabeça e eram a representatividade da sua consagração. A sua consagração estava sobre a sua cabeça. Então você pergunta, por que a consagração estava sobre a sua cabeça? A sua consagração estava sobre a sua cabeça, em primeiro lugar, porque o Espírito Santo, naquele período da dispensação do mistério, não habitava de maneira nenhuma no espírito humano. Isso só vai acontecer quando Jesus rogar ao Pai para que nos desse o Consolador, para que estivesse para sempre conosco, que seria fruto de um rogo que ele pediria ao Pai. Porque desde Gênesis capítulo 6, verso 3, Pai já tinha retirado o Espírito Santo para sempre do meio dos homens. Então o Espírito Santo estava sobre as rodas, estava nas rodas do trono nesse período, segundo lemos no capítulo 10, verso 20 e 21 em diante. Isso é importantíssimo, muito importante, importantíssimo. Então, o que eu vejo sobre a cabeça de Sansão são as 7 tranças. Mas jogando para Jesus, qual foi desses 7 espíritos que Jesus utilizou para ser a base do seu ministério? Aqui está, no capítulo 11, verso 2, estão os 7 espíritos. No 3 está escrito, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então ele está dizendo que o julgamento correto é, veja só, segundo as provas e não segundo as fofocas. E para que ele tenha esse julgamento, ele escolhe entre os 7, como base do seu ministério, ele escolhe o espírito de temor. A base, esse foi o princípio fundamental, e vai ser o princípio fundamental de todos os obreiros, ministros que labutam na casa do Senhor. Não vai ser a sabedoria, não vai ser a fortaleza ou o poder, não vai ser a sua inteligência, não vai ser o seu poder de conselho. O que vai salvá-lo em todas as circunstâncias da sua vida, para que ele seja um juiz, isto é, uma pessoa irrepreensível, porque ele escolheu o juiz como de todas as profissões, ele escolhe o juiz, porque ele diz assim, o juiz não pode julgar
segundo o que ele ouve, mas segundo as provas que os seus olhos veem. E para que ele julgue perfeitamente, para que ele seja um bom juiz na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, para que ele seja um bom juiz no seu ministério, na sua empresa, juiz nas vendas, nas compras, nas pessoas e ter bom discernimento, ele precisa escolher o temor do Senhor. O temor é a base. E foi isso o que ele escolheu. E não foi isso que Sansão escolheu. O que Sansão escolheu foi o poder. Por isso que a última coisa que saiu de Sansão, a trança dele, não era o temor do Senhor. A última trança dele era o poder. E a Bíblia diz que já na última tentativa daquela mulher, então a Bíblia diz que o poder saiu sem que ele soubesse que havia saído.